Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento urbano, sobre habitação, sobre construções hospitalares. E nós temos aqui Kátia Fugazza, que é arquiteta e urbanista, diretora da ABDEH e doutoranda de arquitetura pelo PROARC FAO UFRJ. Muito bem-vinda. Obrigada a você pelo convite, Ricardo. E Sérgio Magalhães, também arquiteto urbanista, o nosso professor dos professores, que é professor do PROURB da FAO UFRJ e presidente do Conselho de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Então vem com a gente que vai ser um passeio bem bacana sobre todas essas questões que envolvem as construções, o desenvolvimento urbano, o urbanismo das cidades e principalmente aqui do Rio de Janeiro. Vem com a gente. Bom, Sérgio Magalhães, fala pra gente um pouquinho de como que você está vendo esse processo de transformação das cidades e da cidade, aqui no caso do centro do Rio de Janeiro, que é bastante importante, fundamental para a nossa cidade. Como é que você está vendo esse processo de transformação? Esse processo já é de longa história, né? Ao longo da minha vida toda, a transformação do Brasil para Brasil urbano, para cidades crescendo explosivamente, é uma realidade que todos nós reconhecemos como importantíssima para alcançar o país que hoje temos. Hoje nós somos 85% urbanos. Quando eu nasci, nós tínhamos 12 milhões de pessoas morando em cidades. Hoje nós temos 185 milhões. Nada no mundo... Brutal a diferença. Nada no mundo proporcionalmente ocorreu num período tão curto, 4, 5 décadas, não as minhas 4, 5 décadas, mas dos anos 60 a 2010, mais ou menos, como ocorreu no Brasil. Então, essa é uma realidade que nós precisamos ter presente, porque ela nos diz muito sobre as dificuldades e os desafios que as cidades brasileiras têm. E como é que foram construídas essas cidades? Elas foram construídas, 80% dos novos domicílios foram construídos exclusivamente com a poupança da família. A família, poupando um tijolinho, poupando um saco de cimento a cada semana e construindo sua casa. Porque só 20%, só 1/5 das casas brasileiras é que foi construído com algum recurso de financiamento, com algum programa de habitação dos governos, todos eles. Todos os governos federais, todos os governos estaduais, todos os governos municipais, financiamento da Caixa Econômica, de todos os bancos privados, de toda a iniciativa privada, só 20% das casas brasileiras foram construídas com algum financiamento. E eu pergunto sempre para as pessoas, quando eu estou conversando com jovens, sobretudo, meus alunos, eu pergunto, vocês estão numa situação privilegiada no país. São estudantes de nível superior. Serão profissionais daqui a pouco. Quem imagina que daqui a 15 anos, 20 anos, será proprietário da sua casa se não tiver um financiamento, se não tiver uma herança ou se não tiver acertado na loteria? Olha, de uma turma de 20, 30, 1 ou 2 levantam a mão. Já tem noção da realidade das coisas. Sabem que não tem como adquirir o bem mais caro que uma família adquire, que é a moradia, sem esses recursos da poupança coletiva. Mas essa é a realidade de 80% das famílias brasileiras e, portanto, das famílias pobres.
que construíram a cidade brasileira de hoje. Claro, sem políticas públicas, nós temos 50% sem esgoto adequado, nós temos dificuldades enormes na mobilidade. O Rio de Janeiro é das grandes cidades brasileiras a que tem uma percentagem maior de moradores levando mais de 2 horas para ir de casa ao trabalho e outro tanto para voltar. Sim. É maior que São Paulo, a percentagem aqui no Rio tem uma percentagem maior, levando mais de 2 horas, do que em São Paulo. Que é inconcebível, né? Então, esses desafios precisam ser enfrentados com políticas públicas, com políticas que a sociedade venha a demandar, para que a realidade que está presente se transforme para ser uma cidade, ou as cidades serem disponíveis para todos. Eu falei que nós construímos, que nós passamos de 12 milhões quando eu nasci para 185 milhões de moradores em cidade em 2015, mas eu não disse que naquele momento nós tínhamos 2 milhões de domicílios urbanos e passamos a ter 70 milhões, 35 vezes mais. E estou dizendo agora que ainda ao término dessa geração que começou em 2010, até a final dos anos 30, nós vamos construir entre 2010 e o final dos anos 30, vamos construir mais de 50% de novos domicílios sem crescer a população, porque agora a população está estável. Esse é o enorme desafio das cidades brasileiras. Onde essas casas vão ser construídas? De que modo? Com financiamento, sem financiamento? Com infraestrutura, sem infraestrutura? Com mobilidade adequada ou sem mobilidade adequada? Esse é o desafio primordial das cidades brasileiras nesta geração. Grande, hein? No entanto, é possível transformar isso em uma realidade positiva. Mas nós precisamos saber que isso é possível. A sociedade precisa ter conhecimento. Então nós precisamos de debates, nós precisamos de estudos, precisamos que a política brasileira contemple as cidades. O Brasil há 40 anos está patinando no desenvolvimento econômico. Há 40 anos cresce uma coisinha por ano. Às vezes nem cobre o crescimento demográfico. Teve um crescimento enorme antes dos anos 80 e depois se reduziu. Foi a primeira década perdida, depois a segunda, a terceira, a quarta. Isso é consequência de termos cidades que não são funcionais, são disfuncionais. Você está chamando a atenção para o empreendedorismo. Vamos fazer negócios. Ora, o nosso povo é empreendedor. Esse eu posso constatar sem precisar de grandes estatísticas. E todos nós podemos compartilhar essa impressão. Se eu sou morador da zona norte suburbana do Rio de Janeiro e tenho esse pendor empreendedor, quero fazer alguma coisa, por hipótese, fazer sanduíches ou pastéis e vender ali na minha vizinhança. E me dou bem. O pessoal gosta do que eu estou fazendo. Quero melhorar um pouco. O ambiente degradado não permite que isso aconteça. Vai exigir que eu fique ali ou que eu mude de lugar. Ao mudar de lugar, eu vou perder economias. Talvez não consiga. Então, o desenvolvimento econômico do Brasil não pode ser apoiado só nos grandes negócios. Não pode ser apoiado só na Petrobras, só na Vale, ou em algo parecido. Isso é fundamental, importantíssimo. Mas precisa toda uma escala de micro
de pequeno, de médio empreendedor em negócios pequenos, médios e micro, para que o conjunto seja saudável. Como é que o pequeno, o micro e o médio empreendedor pode se desenvolver bem numa cidade que não está oferecendo as condições adequadas? Então, o Brasil precisa da cidade bem resolvida para todos, para desenvolver economicamente, socialmente e politicamente ser estável. Isso depende das políticas brasileiras e como os políticos reagem. Dificilmente os governos são propositivos. A sociedade é que precisa formular as suas demandas, pressionar os governos, pressionar a política, para que as coisas mudem. Sérgio, você está falando música e funciona muito, conversa muito com tudo que a gente tem discutido aqui no Centro de Negócios da RJ+, da Associação Comercial. Se nós não ajudarmos a promover políticas públicas, se nós não colocarmos as nossas necessidades de forma clara, as coisas não vão avançar como precisam avançar. Nós precisamos, como sociedade civil organizada, organizar os nossos pensamentos, as nossas vontades dentro do que é possível para colocar para esse legislador, e esse legislador trabalhar essas questões, criando os muros, as regras do jogo, né? E é lógico, eu fiquei bastante surpreso com um apartamento no Rio de Janeiro sendo construído com 16 metros quadrados. Ah, não, por quê? Não, porque nós precisamos ocupar o centro. Nossa, então a gente esquece ergonomia, a gente esquece eficiência energética, a gente esquece tudo. Conforto. Conforto da pessoa. Conforto do usuário. Para ocupar um prédio no centro. É assim que nós vamos fazer política pública de habitação, porque na favela as pessoas moram em cômodos, 5 pessoas em um cômodo, sei lá de que tamanho. Não, a referência, qual é a régua que a gente está fazendo? O que você estudou na faculdade, o que você ensina na faculdade como condição mínima de uma habitação? Eu acho, né, Kátia, quando você projeta uma unidade hospitalar, fala um pouquinho para a gente também. Na verdade, eu fiquei me questionando o que eu ia falar com um grande urbanista, assim, né, Sérgio Magalhães. E eu estou pensando, na verdade, agora no caso meu. Eu trabalho e estudo hospitais, mas é bom relatar um caso que eu vivi. Eu sempre fui menina da Zona Sul. E aí, de repente, eu me casei e fui para um bairro chamado Higienópolis. Não sei se conhece. Conheço. Higienópolis, ele foi feito de forma... Era um loteamento, me corrija então, porque eu sou urbanista, mas não é a minha área de estudo. Ele foi feito para ser um bairro-jardim. E aí, como ele foi feito? Era um loteamento grande, que era ali de uma creche, de um centro... Hoje é um asilo em LPI. E ele era um espaço imenso. E aí resolveram lotear. Então teve toda uma estratégia de marketing para ter esse loteamento, né? E aí esse loteamento, eles começaram inclusive a vender os das bordas. E aí com o próprio dinheiro eles foram construindo os das bordas. E virou um bairro super bonitinho ali no meio, para quem não conhece, é entre Maria da Graça, Del Castilho e Bom Sucesso, em Inhaúma. E ele foi feito para ser uma cidade-jardim. Então ele tem os famosos cul-de-sacs, tinha umas pracinhas, tinha um comércio muito bonitinho, muito bacaninha. E como são casas, né? E na verdade quase todas são parecidas, ou você tem grandes casas, grandes estruturas, ou você tem as famosas, e é uma vila que eu nunca vi em outro lugar, só lá, que é um prédio de 2 unidades embaixo, 2 unidades em cima, os de trás, né? O de baixo e o de cima. Eu moro na parte de trás. E cada um foi criando a sua maneira.
ele deve ter uns 50, 60 anos nesse bairro, não é assim tão antigo. Não, mentira, minha casa acho que vai fazer 100 anos. Então eu moro numa casa de quase 100 anos. E cada um, e quando eu fui entrar para o PROARC, eu achei uma dissertação que falava sobre a história do bairro e como cada um foi transformando a sua residência. E realmente é verdade, né? A gente foi modificando a nossa casa e transformando isso ao nosso prazer. Então, alguns sim financiaram as residências, mas a maioria comprou aquele pequenininho e foi modificando, né? E tem uma autoconstrução. Eu acho que até esse era o tema, a dissertação. Depois, de caso que interessa, a gente procura. Eu procuro o nome, não lembro mais. Mas ele foi se recriando. Então, hoje, Gianópolis, ele é um bairro vivo. E ele é um dos poucos bairros ainda que temos a padaria na frente, mercadinho na frente. Ele parece realmente uma mini vila, porque ele foi planejado, apesar de hoje ele ter vida, ele foi planejado para ser uma cidade de jardim. E eu acho que fala um pouco sobre isso, né? Sobre o conforto. Ele foi feito de uma forma para vender, para ser loteado, mas ele foi loteado com carinho. Então, será que não pode? Ele até hoje, ele é um bairro que é carinhoso, ele tem carinho. Claro, com todos os problemas, é um bairro de Zona Norte, ele fica cercado de algumas coisas, né? Jacarezinho. Então, tem alguns problemas. Complexo do Alemão. Sim, existem problemas. Mas ele ainda continua com a mesma cara de cidade-jardim. Sabe, eu nado todos os dias do lado da minha casa, a padaria é na frente, o mercado, o açougue. Tem aquela cara ainda de charme de interior. Então, será que a gente não pode trazer vida a uma cidade, a um lote que não era nada? A Fundação Leão, acho que é o Leão 13, né, que é ali. Será que a gente não pode ir num lugar que não tinha nada, era simplesmente um lote meio que imenso e abandonado, não lotear e vender de forma carinhosa? De repente fica a dica para os urbanistas. Ou mantendo dignidade para as pessoas. Sim, né? E é um bairro super charmosinho. Volto a dizer, claro, é um bairro de Zona Norte, né? Um bairro da Leopoldina. Tem um entorno que ele é... Mas eu me sinto tão protegida e tão querida. Não sei se não é uma das soluções para, de repente, a gente relembrar o passado, né? Como você falou, eu estudo hospitais. Então, ontem nós tivemos uma reunião de qualidade do ar, de ar-condicionado, né, para hospitais, e começaram a falar sobre fluxo hospitalar. E eu lembrei de uma enfermeira da Guerra de Crimeia, porque eu sou péssima para datas, tá? Da Florence Nightingale, que falava sobre fluxos, sobre lugares. Será que a gente não esqueceu a boa arquitetura? O grande arquiteto Lúcio Costa, né? Urbanista, que foi o principal ideólogo da arquitetura moderna no Brasil, ele dizia que a arquitetura é a construção feita com uma nobre intenção. Isso que você está chamando de carinho, né? A intenção das coisas serem bonitas, das coisas serem boas, das coisas serem úteis, né? E o que você relata, Kátia, é de muito interesse, porque na medida em que as pessoas estão morando num lugar e vão se apropriando daquele lugar e vão melhorando aqui, melhorando ali, modificando aqui o acolá, cria entre essas pessoas, essa família e esse lugar, um tempo de afeto. Cria uma subjetividade própria. Sim. Faz com que as relações entre o espaço construído e o sentimento familiar sejam muito entranhados. E se isso se dá num conjunto de pessoas vizinhas, cria também um sentimento de solidariedade. Sim. Que faz com que a cidade se enriqueça. O meu bairro não é pichado, o meu bairro dificilmente... Quando tem lixo, nós varremos. Quando precisamos pintar alguma coisa, nós arrecadamos dinheiro e pintamos até mesmo a casa do vizinho. Nós conhecemos todos os vizinhos da rua e de adjacências.
Será que minha casa não é tão grande assim, é dividido? Será que não poderia construir dessa maneira? Maria da Graça também. Maria da Graça é incrível. A Zona Norte do Rio de Janeiro é um dos lugares mais bem desenvolvidos ao longo de muitas décadas. E ela se estruturou a partir da construção das ferrovias, né? E em cada estação se criou um pequeno núcleo, uma pequena centralidade, alguns se desenvolveram mais do que outros. Foi a região da cidade com melhor infraestrutura durante muito tempo. E por todas essas razões também, o celeiro da cultura carioca mais expressiva, mais forte, né? Mas ela está abandonada. Ela está abandonada desde que o Rio de Janeiro resolveu adotar o rodoviarismo como modelo e voltou as costas para o centro da cidade, para as áreas consolidadas, em benefício da expansão para a Barra da Tijuca, onde os governos sucessivos aplicaram a maior parte dos recursos públicos. O centro do Rio de Janeiro, Ricardo, durante 30 anos, teve uma legislação proibindo construir habitação. Sim. De 1970 a 1998, quase 30 anos, a lei não permitia. O zoneamento não permitia, né? A legislação não permitia. Então, tem dois mecanismos que se juntam para chegar ao ponto em que chegamos. Um é esse investimento fora das áreas consolidadas, levando recursos e população para outros lugares vazios. Ricos pobres outros. E o segundo é abandonar as áreas consolidadas e proibir construção de habitação. É claro, isso aí cria uma situação de grandes dificuldades. Agregou a isso que o sistema que estruturou os bairros consolidados da Zona Norte, que é o ferroviário, entrou em absoluta decadência e ainda continua. Então, hoje, nós nos lastimamos que o centro está com dificuldades. Nós construímos isso. E continuamos construindo. Continuamos a construir. Isso aconteceu. Não é da natureza. Isso é da cultura. A cidade não é da natureza. A cidade não existe por conta da natureza. A cidade existe por conta da cultura. Nos pontos positivos e nos pontos negativos. Mas vocês começaram a me dar uma injeção de ânimo falando dessa modelagem que foi construído, que foram Maria da Graça, Higienópolis, que foram construídos. Mas eu ainda continuo perguntando, nós estamos num momento de transição energética. Nós vamos mudar a configuração do centro para áreas residenciais, com áreas também residenciais. Ótimo. Quando eu tinha um prédio com uma configuração empresarial, eu tinha sistemas de ar-condicionado eficientes. E aí ele vira residencial. Não, ele vira residencial. E aí eu vou ter uma carga maior do que a que eu tinha antes. Mas será que eles eram eficientes? Talvez não tão eficientes, né? Mas muito provavelmente mais eficientes num prédio inteiro do que você ter vários equipamentos domésticos e com essa questão do trabalho em casa, um consumo, porque você não vai trabalhar no Rio de Janeiro, mesmo que em casa, sem ar-condicionado. Então você vai ligar ele e vai passar lá o dia inteiro. Será que temos estrutura para fornecimento dessa energia elétrica para atender a essa demanda? Ou nós vamos começar a ter apagões porque as subestações não vão suportar? Será que todo o ecossistema está caminhando nesse sentido? Não é uma pergunta que vocês precisam responder, mas é
é uma questão que... Posso começar? Por favor. Eu tive o prazer, ano passado, de trabalhar com o CBCS. Aqui na prefeitura é um convênio com o CBCS, a UFSC. O que é CBCS? CBCS é Conselho Brasileiro de Sustentável. O C eu vou ficar devendo, depois você procura na internet. Construção Sustentável. A gente gosta de siglas, como eu disse, né? E foi feito todo um levantamento dos prédios públicos do Rio de Janeiro, principalmente escolas e hospitais municipais, para saber exatamente a eficiência energética. E eu tive o prazer de trabalhar em 2 gincanas. Numa gincana era um prédio de público com ar-condicionado. Esse ar-condicionado que você fala que seria mais eficiente, e você vê o andar inteiro ligado, sem as pessoas estarem trabalhando, porque eles não têm separação de ar-condicionado. Você vê todas as luzes do andar acesas, porque uma pessoa está trabalhando até 10 horas da noite. Você vê que as pessoas não têm o hábito de apagar a luz. E a gente constatou isso, e não foi só colégio. No colégio, então, foi muito mais legal, porque as crianças, os olhinhos brilhavam. Quando a gente começou a falar, olha, deixa isso aqui apagado, bota isso aqui, apaga a luz, que tal trocar esse tipo de lâmpada? Só que no órgão público, não. Então, quando você fala que os prédios seriam mais eficientes antes, não sei, porque se você também não tem as sequências de iluminação que tem a premissa dos LEEDs, das certificações e da boa arquitetura, vamos lá, né? Que perto da janela você não precisa deixar aceso. Quanto mais afastado de uma boa janela, você vai colocando seções afastadas da janela, um bom vidro. Uma boa carga térmica, uma boa fachada pensada de seja eficiente. Solé, seja o que for que... Dependendo, uma boa arquitetura, um brise, uma janela aberta, não sei. Então, será que uma boa arquitetura não resolveria isso? E será que aqueles prédios que eram os monstros fechados, será que realmente eles são uma boa arquitetura? Eu acho que é muito difícil dizer que é ou não é, e se de repente várias pessoas trabalharem, mesmo que seja nesse cubículo, como eles vão estar num cubículo, eles vão saber que vão ter que apagar, e já que eles vão ter que pagar, eles vão ter que pagar a conta de luz, será que eles não vão começar a pensar no racionamento? E outras, tem como você colocar uma boa fachada que vai fazer um retrofit, faz um retrofit pensado em eficiência energética, faz uma compra de energia sustentável, coloca uma placa solar que eu também não sei se é tão sustentável assim. Então, assim, são várias coisas que vai depender de uma boa arquitetura. Se não for algo pensado e for algo planejado em massa, aí não funciona. E olha só, Kátia, uma coisa que você está falando muito interessante trazer isso à mesa, e a questão da fotovoltaica, né, da energia solar, ela é uma energia limpa, definitivamente. Você vai gerar resíduo depois de um determinado tempo, seja da placa, até da produção, de como veio a produção, de como veio essa placa, de que veio, e se realmente ela tem os 100% que deveria ter. Ela foi colocada, ela foi instalada corretamente? Sim, e os próprios inversores, porque a gente fala, não, os módulos fotovoltaicos duram 20 anos, pouco mais de 20 anos, e os inversores que duram 5. Então, você tem ali um lixo sendo gerado, mas o que eu acho mais preocupante é que um sistema fotovoltaico ele não funciona dissociado da energia elétrica daquela determinada localidade. Então, você vai produzir energia, sim, num determinado período do dia, mas você está usando no horário de ponta, que é o problema do país, você está usando o sistema. Você está usando a energia elétrica. Então, o peso continua, é até aquela discussão. Mas não é mais fácil fazer como o Sérgio falou, não é mais fácil fazer numa área que já está consolidada, que já existe, que já está tubulado, que é mais fácil de fazer, do que uma área que não existe nada? Concordo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer à mesa e criar essa discussão, porque aqui a gente quer entender, sim, como transformar para melhor as nossas cidades, mas entender também quais são as oportunidades de negócio que existem aí. Será que... Tem muitas. Vamos fazer uma competição e desenhar em Campo Grande, em Seropédica, sei lá aonde, novos condomínios? E por que longe? Eu vou voltar à tua pergunta anterior.
e sobre a transformação dos edifícios corporativos em edifícios residenciais aqui no centro do Rio de Janeiro. E da sua preocupação se eles estariam adequados do seu ponto de vista energético, etc., ambiental. Bom, nós somos arquitetos, o arquiteto tem que ser otimista, né? Senão, e muito. Senão, não está bem situado. Eu sou otimista com o Rio de Janeiro, porque eu acho que o Rio de Janeiro tem tantos problemas, tem tantas possibilidades muito racionais de enfrentar esses desafios que me deixam bastante otimista mesmo. Mas no centro do Rio de Janeiro eu não tenho esse otimismo de achar que os edifícios corporativos vão se transformar em edifícios residenciais como está sendo retoricamente apregoado. Acho difícil. Acho um edifício corporativo efetivamente construído, projetado para ser um edifício corporativo se transformar em residencial é muito difícil. Seria muito mais fácil os edifícios residenciais anteriores que estavam aqui no centro do Rio, que foram transformados em uso para serviços, como N edifícios na Avenida Beira-Mar, que eram residenciais de alta qualidade, se voltarem a ser residenciais... De frente para o Santos Dumont. Voltarem a ser residenciais do que os corporativos serem transformados. Mas tem outro aspecto também que eu acho que a gente precisa compreender. O centro, sobretudo um centro com a qualidade do centro do Rio de Janeiro, que tenha o resumo da história brasileira na arquitetura colocado em 5 séculos. É verdade. Dos melhores exemplares da arquitetura brasileira durante esse período histórico todo, o Rio de Janeiro tem num trecho pequeníssimo, 2 por 3 quilômetros. O centro do Rio tem o lugar onde a construção da identidade coletiva do Carioca e do Fluminense se estabelece. Por todas essas razões históricas e pelas razões ambientais e paisagísticas e arquitetônicas. É onde convergem as principais linhas de mobilidade, ainda que deficientes, e onde o conjunto da cidade metropolitana, dos moradores da cidade metropolitana, pode se apropriar como seu. O centro do Rio de Janeiro, portanto, não é para ser um bairro. Há um equívoco nessa interpretação. Um local de passagem. Não é para ser um bairro. O centro do Rio de Janeiro é para ser o grande centro metropolitano. O grande lugar político, social e econômico da mais importante cidade do estado do Rio de Janeiro e da segunda grande cidade do Brasil. E para isso ele foi construído, né? Ele foi sendo construído historicamente com essa determinação. Ora, mas o centro do Rio de Janeiro, considerado a área de planejamento 1, que envolve até Benfica, do centro até Benfica, e que eu excluindo Santa Teresa, Paquetá e Ilha do Governador, ficando só nesse trecho, há um tempo atrás, durante 2 turmas, no programa de pós-graduação em urbanismo da UFRJ, eu conduzi um estudo com meus alunos sobre o aproveitamento de áreas livres, terrenos vagos, ociosos, ou construções em ruína, nesse trecho, só nesse trecho. E desse conjunto de imóveis degradados, excluímos metade. Vamos tirar metade. Da metade restante, vamos ocupar metade. Portanto, 25%. Desses 25%, vamos aproveitar com unidades habitacionais de 80 metros quadrados, no máximo 6 pavimentos. E os estudantes fizeram simulações para os diversos tipos de terreno e situações encontradas. Nós alcançamos um número de novas unidades possíveis nesse lugar, sem considerar o porto, a área do Porto Maravilha. 1/4 do disponível.
Um quarto do que está vazio. Terreno vazio. Até Benfica. Que ultrapassava 200 mil unidades. E diz assim, olha, para não resolveria todos os problemas, e olha aí. Para não exagerar, nós contabilizamos 150 mil. Vocês sabem quantas unidades habitacionais tem o centro do Rio de Janeiro hoje, contando todas as unidades formais, legais e todas as favelas também, tudo somado, não chegam a 1/3 desses 150 mil possíveis de serem construídos só em áreas ociosas. Onde está o nosso problema? Onde está o nosso problema? Nós viramos as costas para o centro durante décadas. Nós temos oportunidades perdidas. O Porto Maravilha podia ser muito mais interessante. Podia ter um desenho urbanístico de qualidade superior. Perdemos uma oportunidade. É bom que o Porto Maravilha se desenvolva. Mas ele tinha tudo para ser ali um exemplo de um urbanismo contemporâneo que faria a reversão de um quadro de decadência da cidade como um todo. Certo. E não fizemos isso, perdemos. Agora a prefeitura, felizmente, anuncia que a estação da Leopoldina, o terreno de 11 hectares que tem atrás dele, será objeto de aproveitamento. Ora, tem que ser um enorme, belíssimo projeto. Porque aquela ali é uma das esquinas mais importantes da metrópole. E como é que está sendo feito isso? A gente tem... Ainda não sei. Ainda não apareceu. Porque o que apareceu ali não me seduz. Foi uma perspectiva, eu vi a perspectiva só. E 28 edifíciozinhos da Michurucas. Vi mesmo. Ali precisa ter um concurso internacional de projetos. Isso que eu ia perguntar, será que não seria interessante a gente chamar o prefeito para a gente ouvir o que vai ser feito ali, ou quem é o responsável? Eu acho que, em primeiro lugar, o prefeito, porque ele poderia nos falar... Não, é o prefeito responsável, não tem dúvida. O que vai ser feito, até para a gente contribuir. Afinal de contas, Sérgio, nós tivemos uma dificuldade no Rio de Janeiro. Nós, que eu digo, a Associação Comercial, em 1899 para 1900, quando Pereira Passos fez a Champs-Élysées dos Trópicos. E a grande discussão, a grande força que a associação comercial que tinha, na época, com mais de 1.000 associados, em 1900, era, a partir do momento que os cortiços eram tirados daquela área, o padeiro, o sapateiro, a costureira ficou sem cliente. Perdeu seus clientes, o comércio teve um impacto muito importante naquele momento. E a associação comercial veio em defesa dessa sociedade que estava quebrando ali, como vários quebraram nessa remodelação do centro, que eu acho, e aí é uma visão minha, deveria ter sido melhor conversada com a sociedade, melhor conversada com a associação. Nós não somos ignoráveis, porque nós representamos o empresariado, e sem as empresas, como é que essa sociedade fica de pé? Então, a Associação Comercial fez essa defesa. Nós precisamos entender quais são os caminhos que estão sendo traçados nessa reorganização da cidade. Porque essa não é uma decisão simplesmente de quem nós elegemos, mas sim é uma decisão que tem que ser discutida numa reunião de condomínio, né? Eu entendo muito o prefeito como um síndico. Um síndico. Tem que descer para o play, ir lá discutir, ouvir coisa que a gente não gosta, ouvir coisa que a gente gosta, ouvir outros de forma construtiva e dali construir o comum. Mas eu acho que Será que esse comum está sendo construído? E eu diria, Ricardo, que é muito interessante essa sua ponderação, mas eu diria que temos que conversar antes das decisões serem tomadas de modo definitivo. Não é
para saber o que vai ser construído ali. É discutir como e o que construir. E porque aquela esquina, estamos falando do terreno da Leopoldina, aquela esquina ali, ela é talvez a mais importante esquina de toda a cidade metropolitana. Emblemática. E são 11 hectares. Não é a cidade inteira, são 11 hectares. Mas 11 hectares é muita coisa. É bastante coisa. Então, a oportunidade de ter um projeto urbanístico e arquitetônico que seja sinalizador de um novo tempo de arquitetura e urbanismo contemporâneo, que diga para a cidade do Rio de Janeiro, olha, você não precisa mais repetir só as fórmulas que já estão velhas. Nós temos respostas muito mais interessantes para recuperar essa cidade toda. E esse lugar ali pode ser uma sinalização muitíssimo relevante. Então, seria ótimo se essa sua ideia pudesse se desenvolver. Ou secretário de urbanismo também, né? Não tem mais. Não tem, agora não tem, é só o prefeito que responde, né? Não, a secretaria de urbanismo desapareceu. E aí é o secretário, o prefeito que responde por tudo. Não, é o secretário de desenvolvimento urbano. Desenvolvimento econômico. Econômico, né? Que é o SMDES. Pode ser uma? Se não conseguir... Nós temos que fazer essa conversa com o Josier, que é um cara de visão assim, inovadora, para que a gente consiga contribuir. O que a gente quer, na verdade, é uma cidade melhor, é uma cidade mais inclusiva, é uma cidade que aponte, talvez, como lá Pereira Passos pensou, e mesmo assim teve problemas, que venha revolucionar. Que carros existiam em 1899, quando ele voltou de Paris com as ideias de construir avenidas largas, acessos fáceis? Não existiam carros. Não existiam carros. Então, quando foi construído, foi muito à frente de seu tempo. Será que nós estamos construindo à frente dos nossos tempos? Ou nós estamos buscando concessões? Entenda bem, eu não tenho nada, nem sei quem é a construtora. Não sei, honestamente, não sei quem é a construtora. De quê? Desse apartamento de 16 metros quadrados. Ele tá entalado. Mas não, porque são concessões que são feitas à revelia da sociedade e... Como é que vai ser lá? Como é que os hospitais, como é que é a estrutura? Mas um ponto que você tocou foi o não conhecimento da cidade, né? Em novembro, ano passado, eu tive o prazer de apresentar um artigo, porque eu sou arquiteta de saúde e eu trabalhei fazendo uma parte do projeto do Hospital São Zacarias, que hoje vai se chamar Hospital Rio Sul, em frente ao Rio Sul. É um hospital que ele já tem 100 anos, ele ali tem 1930, eu acho, vai fazer 100 anos, 1930, se não me engano, que ele volta a dizer, perdão, gente, eu sou péssima com números. E aí eu comecei a descobrir que tinham várias coisas ali, eu falei, gente, mas esse hospital é tão conhecido, ele tá tão no imaginário carioca, todo mundo que eu perguntava, olha, eu tô no São Zacarias, olha, eu já operei ali. Ah, não sei o que já foi, quando criança eu operei ali. Ah, eu fiz um tratamento oftalmológico ali. E eu comecei a reconhecer que aquele hospital era mais do que um hospital. Era um marco para Botafogo. E aí eu queria com um michãozinho de pesquisadora, eu falei assim, gente, mas... E aí eu recebi um livro contando sobre a história. E aí eu comecei a descobrir que o Hospital São Zacarias, na verdade, era no Morro do Castelo. E ele, na verdade, não era só. Ele estava no lugar que foi o primeiro hospital do Rio de Janeiro, que é o Hospital do Exército, que depois do Hospital do Exército passou para o Hospital dos Jesuítas. Com a saída dos Jesuítas, a Santa Casa de Misericórdia, ela tomou o espaço e aí colocou para crianças, porque existia a Policlínica de Botafogo, só que não estava dando conta. E aí acabou o São Zacarias, a Santa Casa, assumindo o Hospital dos Jesuítas, que era o Hospital de Militares, que foi o primeiro hospital do Rio de Janeiro, para ser um hospital de criança.
Com a derrubada no Morro do Castelo, eles foram os maiores problemas, porque ele era um hospital grande, era um hospital gigante. E aí, aonde colocar? Aí eles tiraram da cidade, porque a cidade... E aí tem relatos, tá? Que a cidade era insalubre, que o vento, que o miasma, né? O famoso miasma, que pra gente que estuda a qualidade do ar é tão falado. E que tinha muito cortiço, e conta toda a história da saída, e que eles estavam muito felizes porque eles iam ganhar um terreno nobre na cidade do Rio de Janeiro, perto de vegetação, com ares, perto de praia, e eles iam ficar muito felizes por causa da salutabilidade do espaço. E aí, em troca, a Santa Casa de Misericórdia recebeu um terreno bem grande, que hoje fica até difícil delimitar o espaço, o terreno, aonde fica o Hospital São Zacarias, em frente ao Shopping Rio Sul, né? Então essa busca foi, e eu achei engraçado, assim, eu achei incrível, na verdade, foi engraçado, foi incrível que eu consegui ver a transformação da cidade do Rio de Janeiro através de um hospital. E ter esse hospital hoje que está sendo reformado e provavelmente ano que vem ele vai ser entregue à população, ele vai continuar como um hospital popular. Quer dizer, ele, querendo ou não, ele manteve as suas tradições, né? Ele manteve as suas origens daquela época lá do Morro do Castelo, que ele foi feito para... E ele ficou também numa encosta. Numa encosta. Porque os ventos, né, a qualidade do ar era muito importante. Então, eles... Na verdade, o Hospital Militar ficava em cima do Morro do Castelo, porque o Morro do Castelo eu não vou, né, para falar de urbano na frente dele, mas o Morro do Castelo era o centro do Rio de Janeiro, onde o Rio de Janeiro praticamente se formou, e estava na encosta por conta dos bons ares, né? E depois foi para outra encosta. Isso eu achei bem... Eu consegui ver a evolução do Rio de Janeiro. Ele fala muito sobre os carros, e aí que tocou, fala muito sobre como era o transporte, como era muito a chegada para Botafogo, a saída do Morro do Castelo, porque era um lugar horrível, aonde as crianças... Um hospital não era digno de estar perto de cortiços. E eles não foram nem assim... O que me deu a entender, e aí eu como pesquisadora, né, seria a minha conclusão, eles não tiveram muita opção. Eles simplesmente foram obrigados a sair de lá por conta da expansão, porque quiseram, e aí transformaram, e hoje é um espaço ali que fica aí atrás da Santa Casa, onde tem os ministérios, os antigos ministérios. Você sabe uma coisa que eu lembro, e aí vou voltar lá para a construção, para a arquitetura, é o seguinte... O Celso Simões, da Trox, que se aposentou agora, o Moura está lá à frente e caminhando muito bem. Eu estava escrevendo na minha coluna do Jornal do Brasil sobre cidades inteligentes, e eu perguntei, Celso, me conta um pouco mais e tudo. Ele falou, Ricardo, a gente começa a tangibilizar uma questão que um padre jesuíta certa vez falou, que os hospitais deveriam ter as janelas abertas para que a circulação fosse menor e a concentração de patógenos fosse menor, para evitar a contaminação nos hospitais. Uma outra pergunta, será que nós estamos fazendo construções que observem para a qualidade do ar, porque isso passa pela questão da qualidade de vida da população? Será que nós estamos fazendo construções, você falou dos prédios antigos, né? Que tem uma circulação de ar melhor e com isso precisa de menos ar-condicionado e aí menos... A gente está falando de transição energética, por que não pensar em usar menos isso? Será que 10 centímetros a mais de pé direito não mudaria alguma coisa nisso aí? Quando a boa arquitetura saiu de moda, né? Porque isso é uma boa arquitetura. Aqui entre nós, cá para nós, porque não é isso que está no mundo, não. Lá fora, O mundo tem dado... Um show. Tem dado muitos exemplos. Tem um hospital em Singapura que eu sou alucinada para conhecer, que sempre nas minhas aulas eu mostro, que ele é um hospital com internação... Perfeito. E ele é todo ventilado naturalmente. Olha aí. É em Singapura. Posso fazer que todas propaganda? as janelas... Singapura. Posso fazer propaganda? Por favor. O Brasil teve uma crise de petróleo nos anos 70. E naquele tempo tinha um programa chamado PREMEM, Programa de Construção de Escolas
médias profissionalizantes. E o Premem tinha como meta construir 500 escolas desse tipo no Brasil. Eu tinha um escritório de arquitetura e concorri e o escritório foi selecionado para fazer o projeto em Cachoeiro do Itapemirim. Era a regra do Premem que antes de se fazer o projeto tinha que conhecer os ambientes onde se implantariam. Fomos para lá. Chegamos lá, Cachoeiro do Itapemirim era considerada a cidade mais quente do Brasil. O dístico da cidade era Anticâmara do Inferno. Uau. Era uma coisa assim, monumental, o calor. E era a crise do petróleo. Não se pensava em ar-condicionado. A energia elétrica não seria razoável. Então, nós fomos em busca de uma resposta que fosse ecologicamente interessante. Então, o projeto buscou energia solar, mas não na transformação da energia solar em eletricidade. Esquematicamente, chaminés altas, pretas, recebendo insolação, aquecia o interior dela e ela puxava o ar, e o ar que circulava, que vinha de cada sala de aula, que pegava o ar embaixo, num lugar sombreado, circulava pela sala e era expelido pela chaminé. Todas as salas de aula e biblioteca tiveram esse sistema. Passava uma brisa de meio metro por segundo de velocidade. Meio metro por segundo. O que dava uma sensação de um conforto térmico equivalente a 4, 5 graus a menos. Existe essa escola, foi construída, existe. Eu, depois de muitos anos, visitei que são uns 10 anos, está lá íntegra. Não gasta energia e é confortável. Agora, enquanto eu acabei de sair do nosso conselho, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do CAU de novo, nossa sigla, e acabei de ficar sabendo que tem um concurso que eles embargaram que o arquiteto ganharia R$ 1.300 ao mês. Enquanto nossa profissão não for valorizada, é impossível pensarmos nisso. Então a gente cai lá pro problema de comunicação, que é o problema de comunicação do país, né? Não é comunicação. Ninguém entende o valor. Não é comunicação, não. Me desculpe, Ricardo. É uma lei federal que começou em 2008, foi adicionando, chegou a 2015, onde obras públicas de qualquer natureza, federais, estaduais ou municipais, podem ser contratadas diretamente à construtora sem projeto. Sem projeto. E quem vai fazer o projeto? Não, hoje em dia existe. Hoje em dia já é um pouco mais difícil com a nova lei. Hoje em dia é um pouco mais difícil com a nova lei. Só que isso já foi tão. Não é difícil por quê? Não. Hoje não. Hoje é mais difícil realmente acontecer a contratação sem um projeto executivo. Não tem exigência nenhuma. Mas ainda é um pouco mais difícil. O problema é a qualidade desse projeto executivo. Não. O que hoje existe é um projeto executivo feito pela construtora contratada. Sim. O projeto básico então, é a mesma não coisa vale. que não ter. Porque se você vai construir a sua casa, chama a construtora assim, você é uma construtora muito interessante, eu quero fazer a minha casa. Que legal. Quanto que você quer? Eu quero uma casa assim, 3 quartos, uma sala e tal. Tá bom. Quanto custa? Custa tantos reais. Tá bem. Você vai contratar a sua casa assim? Você não vai contratar. Nunca. Você não vai contratar. Mas os governos estão contratando. Eu quero em Revit, em 3D. Mas enquanto... Os governos, todos os governos, desde 2015, estão autorizados a contratar sim. Então, onde é que está a arquitetura? Mas enquanto o projeto for completamente desvalorizado, enquanto o projeto não tiver uma boa base e não for realmente exigido, e não for com técnica e preço, por exemplo, ou tiverem mais atestados, mais comprobatórios, mais... Não funciona. Enquanto o projeto de arquitetura for só preço, eu simplesmente faço embalo e mando. É sobre isso que está acontecendo. Então, isso não existe no mundo, hein? Mas isso eu vou retrucar o meu mestre.
é problema de comunicação, porque a partir do momento que a população não entende o valor do arquiteto, é cultura. A gente é mais tem que cultura. Conversar mais. Eu não acho que a população não entenda o valor do arquiteto. Eu não acho. É muito complexo tudo, né? Há comparando com quando eu era estudante para hoje, não tem mais a disputa entre arquiteto e engenheiro, por exemplo. É reconhecido. Na parte urbana é a mesma coisa. No entanto, essas questões, como falei antes, a explosão demográfica, a falta de financiamento, o problema da inflação durante décadas, tudo só se pensava em inflação e tal, fez com que esses aspectos ambientais, aspectos espaciais, de qualidade de vida, etc., ficassem obliterados. Porque os problemas graves de desigualdade social, eram tantos? De desigualdade social são tão gigantescos que tudo mais fica relativizado. Então, é assim, mas você é contra construir a escola? Um testemunho pessoal. Eu era presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil e fui entrevistado pela revista Isto É sobre a contratação pelo governo federal de 6.000 creches a serem construídas no Brasil com um projeto só, 2 projetos. E aí tudo aquilo que a gente falou duas construtoras ganharam, uma para fazer 4.000 creches e outra para fazer 2.000 creches em todo o Brasil iguais. A revista Isto É me procurou como presidente do IAB. Eu disse, é um absurdo. O Brasil é diverso, o clima é outro, os terrenos são diferentes. Não pode ser feito assim. Se na mesma rua tem diferença, imagina... Aí a resposta é, mas você é contra a creche? O Brasil precisa de creche, sim, precisa de creche. Não dessa forma. Vai ser muito mais veloz, tal. Bom, o resumo é o seguinte. Nem 1.000 creches foram construídas até agora. E eu estou com um processo desde então, que a construtora que ganhou em Curitiba botou contra o IAB e contra mim. Perdão, eu perdi na primeira instância e está parado lá na segunda instância até hoje. Desculpa. Desculpa, eu tenho que... O riso saiu fácil. Não, mas porque... Você acha que é comunicação isso? Não é comunicação. Não é comunicação. Só, não é só comunicação. Não é só eu concordo, cultura. mas eu acho que também falta muita comunicação. Comunicação é que estou aproveitando esse espaço que você oferece para relatar essas coisas, né? Porque, assim como a Kátia relatou, é com o conhecimento e com o debate que a gente pode mudar as coisas. Eu acho que eu ouvi de um deputado uma vez, eu estava fazendo um curso na Konrad Adenauer sobre políticas públicas, alguma coisa assim, e aí um deputado chegou para dar uma palestra lá no curso. E eu falei, não, mas por que isso? Por que não aquilo? Aí ele botou o dedo no meu nariz, ou pelo menos eu me senti ele com colocando o dedo no meu nariz e dizendo assim, mas você é lá da associação comercial e vocês não fazem o que vocês têm que fazer, como é que você quer cobrar? E o que ele queria dizer ali, que a gente não fazia, eu era do Conselho de Jovens na época, sei lá, 20 anos atrás, ou mais. Podia ser hoje ainda. Podia ser hoje. Não, tudo bem. O que ele dizia é que nós não atuávamos da forma que nós deveríamos atuar, até mesmo ele entendendo como deputado, talvez um grito dele dizendo me ajude, e ele fez uma reação mais áspera. Nós precisamos elencar qual é a nossa pauta. O que nós queremos como sociedade civil organizada. Porque essa discussão com os investidos do poder eleitos vai ficar uma conversa mais fluida, mais fácil. Sim. Então, acho que a gente sai daqui hoje com uma missão. A gente precisa entender o que vai ser construído, o que se pretende construir ali para a gente, como sociedade civil, nos colocarmos como apoiadores ou não, ou contribuintes simplesmente. Claro. Qual é o nosso objetivo, nosso de cidadão? É
melhorar a cidade, melhorar a vida das pessoas. E cada um pode contribuir de algum modo. Não é pretensão isso. Isso é uma necessidade. Sim, sim. E, Kátia, esse lado hospitalar, nós passamos por uma dor imensa que foi a Covid. O que mudou em qualidade do ar, seja nos ambientes de uso público e uso coletivo, seja na rede hospitalar? O que mudou? Se houver, não que nós queiramos, mas nós não somos crianças, a gente sabe que a gente tem que se preparar. Apanhamos. Então vamos subir um degrau, né? Nessa curva de aprendizado, vamos subir um degrau. Que degrau que a gente subiu em qualidade do ar para prevenir que novos vírus ou bactérias venham a acometer a nossa sociedade como cometeu em 2020, 2019? É uma sinuca de bico, na verdade, o que você acaba falando, né? Porque é muito complexo. É quase um hospital, uma cidade, né? E quando você fala de qualidade do ar, nós temos um grupo de estudos pela BDH, depois eu até vou fazer também uma propaganda. Que é a BDH? A BDH é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Edifícios do Hospitalar. E nós estudamos, são formados por arquitetos, engenheiros, administradores, enfermeiros, técnicos, qualquer pessoa que se identifique com o desenvolvimento do edifício hospitalar. Então nós temos um grupo de estudo pela ASHRAE, Brasil, aí você me complica, porque é a associação a ASHRAE é a maior entidade, ligada à questão do ar-condicionado. Ela é americana, então eu estou também como presidente do SB, que é o Student Brand, é o estudante, né, na verdade, então isso me dá auxílio para fazer esses grupos de estudos, esses bate-papos. E sobre a nova norma, sobre a NBR 7256, que em 2022 ela foi revisada. E é muito interessante, na verdade, porque nós temos engenheiros mecânicos, arquitetos e órgão público, né? Na verdade, arquitetos de órgão público. Então, nós temos vários olhares e vários vieses. Nós temos olhares de fabricantes, que falam sobre filtragem, sobre a coisa mais regrada. Nós temos os olhares dos arquitetos, nós temos os olhares dos clientes. Isso dá uma grandiosidade ao debate, porque quando você fala de qualidade do ar interno, eu não imagino, Kátia, eu vou falar como pessoa física, como arquiteta e estudante de arquitetura de saúde, que é só um item. Porque a gente foca muito, agora principalmente focou muito na qualidade do ar-condicionado, do HVAC, exaustão, climatização, e eu não vejo por aí. Sabe, eu acho que tem uma complexidade muito grande para você melhorar a qualidade do ar. E me dá muita agonia essa história de eu tratar a qualidade do ar de um hospital, que na verdade a 7256 é um EAS, é um estabelecimento assistencial de saúde, que é muito amplo. É home care, é um ILPI, que é de asilo, é um instituto de longa permanência, é uma veterinária, é um laboratório, né? É um lelé, um hospital de reabilitação, é uma clínica de fisioterapia. Então, é muito complexo falar só em qualidade do ar, sobre filtragem, sobre maquinário. Eu acho que isso sim é um item muito importante. Mas tem uma boa arquitetura, você tem fluxo, você tem os materiais. Usam muito, por exemplo, piso de granito ainda. O piso de granito, ele se torna muito poroso com o tempo. Então, também há uma infecção muito grande. E acabou vilanizando muito o HVAC, que sim, é muito importante. Só que é muito Covid, só que esquecem de tuberculose. Sim. E aí entra na habitação, né? E o que mais me agonia é porque focam tanto na qualidade interna de um hospital, que para mim o hospital não é doença, o hospital é cura, e esquecem da cidade. E aí falam assim, ótimo. Que aí leva as pessoas para o hospital, né? Não, eu acho que, na verdade, como se o hospital fosse um templo. Parece que é aqueles templos antigos que aconteceria um milagre e que você ficaria curado só por estar ali, né? Você, enquanto estar ali, você não pode ser infectado. Aí você passou da porta. Então, nós temos que cuidar do ar exterior. Nós temos que filtrar o ar exterior. Gente, mas você fica ali no hospital por quanto tempo? Quantas pessoas ficam internadas com... Né? Como funciona isso? Eu mesmo não sei lhe dizer. Então, você trata o ar
e de externo, e o interno você não trata, você não pensa na cidade, nos transportes, e o ar interno ele é muito bem tratado. Então é muito complexo. Então, para a gente poder terminar, né, vou fazer rapidinho um merchan, porque é com grande prazer que a gente, de 2 em 2 anos, a nossa associação, isso eu acho que melhora, tá? Isso eu acho que é o que a gente tenta fazer, e é o que a gente está fazendo aqui, é educação. Então, nós vamos ter um congresso em agosto, no dia 7 ou dia 9, que é o congresso da ABDH. Então, e aqui no Rio, vai ser no Windsor, Barra. Vamos ter 2 dias, na verdade, 3 dias de palestras com minicursos. A gente fala sobre vários temas. A inscrição está aberta e, o mais importante, os artigos técnicos também estão abertos. As chamadas para artigo, a chamada para participar, né, de uma forma técnico-científica e para expor o que você estuda, o que você sabe nessa área de saúde. Então, eu acho que é uma hora para você debater, para você ver que não é só um item, sabe? Que é toda uma cidade, é um complexo dentro de um espaço de saúde. Tá? Bacana. Assim, tô feliz da vida com esse bate-papo que a gente teve aqui. A gente sai com algumas coisas endereçadas, né, nesse processo de transformação, de melhoria, de aceleração do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e do Brasil através dessa plataforma Rio de Janeiro. Sérgio, brigadíssimo. Eu que agradeço, gostei muito. Muito obrigado, Kátia. Eu que estou honrada de estar com vocês aqui. Eu que agradeço muito. Kátia. E você que está nos assistindo, vai lá, curte, aperta o sininho lá no YouTube, se inscreve no canal, vem conversar com a gente, e se algumas questões vocês têm nessa área, algum interesse de negócio nessa área, vem para cá porque o time